Agora, o Mauro César Pereira e o Vasco? O Vasco não consegue ganhar, tá? O Vasco perdeu pro Cruzeiro dentro de São Januário, um Cruzeiro também muito irregular ainda nessa temporada, só que vem de uma Série B aí por muitos anos, Ronaldo conseguiu aí o título da Série B, um Cruzeiro se reequilibrando, e o Vasco perde para esse Cruzeiro em casa. O Vasco, nesse momento, ele tem 9 pontos e é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, deixando claro, tem a mesma pontuação do Lanterna América Mineiro, Mauro. A situação do Vasco é muito difícil, né? O time não tem técnico, né? O trabalho do Barbieri foi um horror, eles não conseguem encontrar um treinador. Agora estão falando do Gustavo Alfaro, né? Está treinando a seleção do Equador, treinou o Boca, o Huracan e tal. Já parece que fizeram algumas sondagens mal sucedidas em cima de outros treinadores. Mauro, mas pode um clube do tamanho do Vasco e que hoje é uma SAF ficar tanto tempo sem técnico, você vê o Botafogo? Não. Já achou. Não poderia. Trouxe o Bruno Lage. A questão é o seguinte, SAF não é garantia de nada. As pessoas acham que SAF é sinônimo de clube bem gerido. Empresas podem ser são eventualmente mal administradas e elas quebram, né? Ou não tem o faturamento, o desempenho que poderiam ter por má gestão. No clube de futebol é a mesma coisa, você vai ter uma gestão boa ou ruim. A 777 é no mínimo controversa e tem algumas marcas que preocupam o torcedor minimamente atento e desconfiado, que são os rebaixamentos do Genoa, na Itália, que voltou agora à Série A, e nessa temporada o Hertha Berlim, que andou até disputando aí Champions League, conseguindo boas classificações na Bundesliga e caiu. E também é gerido pela 777. Todo esse processo de mais de 100 milhões de reais de contratação, muito equivocado, aposta no técnico muito equivocada, o técnico contratado em dezembro, ele começou, o Barbieri não vinha de um bom trabalho, pelo contrário, a temporada dele péssima no Red Bull Bragantino, demitiram depois de alguns insucessos, já foi eliminado da Copa do Brasil pelo ABC, e o Vasco está parado ali. O jogo de ontem, mas um jogo horroroso. O time do Vasco é uma coisa assim, assustadora, né? Assustadora. O jogo muito ruim, o Vasco um time que não tem nada. O time não tem conjunto, o time não vai na base da intuição, tentativa de uma jogada individual ou outra, mas não tem organização, não tem um padrão, não tem nada. É muito preocupante, porque além disso, o Vasco tem essa questão dos rebaixamentos que marcam a sua história recente. São 4 rebaixamentos, são 5 temporadas na Série B, porque teve um ano que ele não conseguiu subir, né? Então foi 2021, né? Caiu em 20, ficou 21 e 22 por lá. E, evidentemente, isso pesa para o Vasco mais do que para qualquer outro clube grande do futebol brasileiro. Uma torcida revoltada, que a torcida do Vasco já está revoltada. E agora não tem mais torcida, né? Está jogando sem torcida, como acontece com o Santos. Vai ser jogado também essa semana, né? Pois é, então pode pegar aí um período maior aí sem torcida no estádio. Agora jogando em São Januário, mas o estádio vazio. Então, assim, um cenário muito preocupante. O Cruzeiro vinha se arrastando também, conseguiu essa vitória fora de casa. O Cruzeiro estava até descendo na tabela, já deu uma melhorada. E achei que o Léo Jardim falhou no gol. O chute foi um chute possante e tal. Barreira com 2, bola no canto, ele aceitou. Não pode tomar aquele gol. Mano, o Santos tomou aí 8 jogos, né, de gancho, vai ter que jogar 150 quilômetros de São Paulo. Vai tentar recorrer para ver se diminui. Sim. Mas a gente sabe que aqui em São Paulo pode jogar lá em Ribeirão. E se o Vasco pegar quase a mesma pena e botar 150 quilômetros? Vai jogar em Volta Redonda. Volta Redonda dá 150 quilômetros. Dá menos, hein? Volta Redonda dá menos, pô. Eu tava pensando, vai ter que jogar fora do estado. Não sei se dá menos não, Volta Redonda. Talvez tenha que jogar no Espírito Santo, né? Tô falando. Os times carioca, eles jogam muito lá. Mas Volta Redonda, eu não sei se é 150 quilômetros do Rio. O Mauro deve estar olhando ali. Não, menos. Você acha que é menos? Mas seria uma opção, né? Não, porque eu tava pensando nisso. Se não for Volta Redonda, vai ter que jogar fora do Rio de Janeiro. Não, e aí você vê, né? O que a revolta de uma torcida gera. Porque, claro, torcida organizada, burrice, claro. Mas uma torcida... você vê os 2 clubes aí. 2 clubes grandes que estão numa draga. O Santos e o Vasco. Brigando para não cair. O Santos até menos do que o Vasco, né? O Santos não chegou aí pra zona, recentemente. Pra zona do rebaixamento não chegou. Se passou, saiu rapidinho. O Vasco não. O Vasco tá ali e o Vasco tem que agradecer a Deus... Curitiba... 130 quilômetros. 130, então não daria. E Campos? Porque eu pensei nisso hoje... Campos tem muito mais que... Campos. Vai ter que ver Campos tudo. Vai para Campos.
Não, mas aí às vezes vale mais a pena jogar no Espírito Santo que em Campos. Distância. Às vezes vale até mais a pena. Campos é bem longe, Campos deve dar 6 horas. No Rio não tem tanto campo. No Rio não tem tanto campo disponível que aqui em São Paulo. Você pega aqui, por exemplo, você pega aí Ribeirão Preto, o Botafogo tá jogando na Série B. O campo deve estar lá. Nossa, eu ia com o Israel. Não sei se está muito bem cuidado. Novo Horizonte, que já é um pouco mais longe. Estão jogando. Tem vários times que estão jogando na Série B que tem um campo bom que tá. Agora, o quanto essas revoltas de torcidas organizadas prejudicam também o time, né? Você vê, o Vasco já tá jogando sem torcida. Provavelmente pode ser punido como... O Corinthians perdeu já um mando de campo também. Isso é uma boa. O Corinthians perdeu? Também. Vai ter por causa de homofobia. E deve perder mais por causa de sinalizador. O Corinthians também pode perder. Também. Mas o Corinthians já perdeu e vai perder outro. Essas torcidas organizadas dos times grandes, elas têm que se conscientizar que só vai piorar a situação. É compreensível a revolta, mas o vandalismo não. A torcida do Vasco tentou invadir São Januário, teve até tiro no jogo que a gente... Qual foi o jogo, Mauro, que a torcida tentou invadir São Januário? Que o Vasco perdeu dentro do São Januário. Não, contra o Goiás. Goiás. Jogaram coisa no pessoal do Goiás. Hoje o coitado do presidente do Goiás lá falou assim, a gente vai jogar contra o Goiás, contra o Vasco, é bomba em cima de nós. Vem jogar aqui na Vila, os caras dão esse pênalti. Esse pode falar do sistema. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Agora, é uma situação, o Vasco, ele tem que agradecer pela campanha do Curitiba e do Goiás também ser péssima. Porque o Vasco está aí a 1 ponto do Curitiba e a 2 pontos do Goiás. Tá na vice-lanterna. Mas esses esses aí estão dentro da zona de rebaixamento. Tem que olhar para quem tá fora. Esses aí ainda tá ali dentro mesmo. E o próximo jogo do Vasco é o confronto direto contra o América Mineiro. Lá em Minas. Ou seja, o Vasco pode ir para lanterna do Campeonato Brasileiro se perder para o América Mineiro. É o América Mineiro, em casa, vai jogar o América Mineiro, e o Vasco tem esse confronto direto, que eu acho até bom, tá? Porque não é um adversário tão difícil. O Vasco vai se despedindo aqui na Rádio Jovem Pan, hein, galera? Boa noite para você que acompanhou o Canelada na Rádio com a gente. Seguimos na TV e no YouTube. Fala, Vamp. Ele tá a 4 pontos de sair da zona de rebaixamento. Se os outros não ganhar. O próximo é o Bahia. Bahia é o primeiro a estar fora da zona de rebaixamento. Por exemplo, uma vitória ontem diante do Cruzeiro, ele estaria hoje a 1 ponto da zona de rebaixamento. Isso aí... Mais ridículo do que o jogo foi a coletiva dos caras. A coletiva, Flávio, deles. Tava chegando todo mundo, né? Foi 2 dirigentes. É horrível. Não, e eles não conseguem... É o que eu falo, um time grande que não consegue contratar um treinador, gente... Não consegue contratar um treinador. O Vasco tá sem técnico. Olha o Botafogo. Que aí a gente falar não tem opção. Acha, ué. Se for pro torcedor achar opção de treinador, você não precisa ter diretor de futebol, você não precisa ter análise de desempenho. Pra mim, pra vocês, pode ser difícil achar. Agora, pra um clube que tem gente que só trabalha com isso, Mauro, não tem muita justificativa. Não, o Botafogo achou um treinador. Justificativa não tem, só tem uma explicação, má gestão. O futebol do Vasco não é bem administrado. Você acha que tem gente no Vasco que não entende de bola? Pode ser? Não sei se é não entender de bola. Eu acho assim, quem apostou no Barbieri, eu acho que no mínimo está desatualizado. O trabalho do Barbieri no passado foi ruim. Já no final de 2021 não foi bom. Teve uma queda grande. Ano passado o Bragantino foi um desastre. Eliminado em último na Libertadores, campanha ruim no Brasileiro, no Paulista não fez nada. Ou seja, o time ficou aí, trafegando aí, com toda a estrutura que tem, bons jogadores. Controle da molecada. Não conseguia controlar os meninos. Ele foi um desastre. Aí você investe no Barbieri, com base em quê? Para começar um projeto todo novo. Ele começou lá no dia 12 de dezembro. Não deu em nada. Não deu em nada. Aí quando ganhou do Flamengo de 1-0, aquele gol do Puma Rodrigues lá na Taça Guanabara, o Barbieri, sensacional. Nossa Senhora, impressionante. Quer dizer, eu acho que isso é desconhecimento de futebol mesmo. Talvez seja isso mesmo, porque... Nada justifica. E agora é a incapacidade de conseguir um técnico. É quanto tempo, Mauro, sem treinador? Não sei de cabeça, mas... Deve ser um mês já. Tem mais de mês. Não dá para ter um interino lá, o rapaz não tem a menor condição. Então o Vasco, você vê que o Vasco é um arremedo de time, e os jogos estão passando. E detalhe, o Vasco só joga o Brasileiro desde o começo, porque ele foi eliminado lá atrás pelo ABC na Copa do Brasil. Açaí não é mole, não. Tá tendo a semana toda cheia para treinar. Sim. Mas não tem treinador? É verdade, o Vasco só tem uma competição. É o único. Tem outros assim que já caíram, do Cruzeiro, por exemplo, mas o Vasco está assim desde o começo. O Santos também já caiu Copa do Brasil, já caiu da Sul-Americana.
Mas o Vasco está assim desde o começo do campeonato. Porque ele caiu antes para o ABC, lá atrás, na Copa do Brasil, e ele não disputa torneio internacional porque ele veio da Série B. É bem bizarro. Fala, é um pecado, né? Não, eu acho um pecado pela grandeza do Vasco, pelo tamanho do Vasco, pela história do Vasco, pelo tamanho da torcida do Vasco. Então é um pecado. Esse tipo de clube, você sobe e desce. O clube vira uma gangorra, né? O Vasco está assim. O Vasco sobe e cai. Sabe, é um pecado. A gente tinha expectativa que, entrando dinheiro, né, você colocasse lá gente que entende de bola. Claramente é péssima gestão. Claramente, isso é péssima gestão, porque dinheiro tem, não é isso? Está investido. O pagamento dos caras está em ordem. Então, só lamentar. A gente vai encerrando mais um Canelada, agradecendo a sua audiência e te convocando, porque amanhã a gente tem o Bate-Pronto. Bate-Pronto amanhã no YouTube da Jovem Pan Esportes e na Rádio Jovem Pan a partir de 12h. Então você que está com a gente até agora aí no YouTube, deixa o seu like, se inscreva no canal da Jovem Pan Esportes, porque você ajuda muito aí no nosso crescimento. E você que está na TV com a gente, muito obrigado, porque o Canelada todo domingo é na TV Jovem Pan também. 581 na Vivo, 576 na Claro e na Sky. Uma boa noite para todos vocês.